Eu finalmente assisti X-Men 97 e como uma pessoa que assistiu X-Men clássico mesmo, foi bem interessante essa nova abordagem da série com esse toque artístico antigo. Tô louco pra compartilhar com vocês porque eu não assisti na época da hype, eu não gosto de assistir coisas em época de hype. Mas eu falo sobre tudo isso depois da vinheta. E aí galera, Isaías Leal na área. X-Men 97, será que é muita nostalgia bagunçando a cabeça das pessoas ou tem alguma coisa boa nessa série pra valer a pena, hein? Eu finalmente assisti depois de muito tempo, eu normalmente não assisto coisas na hype. Vou dar minhas opiniões gerais aqui pra vocês, mas antes de mais nada, não esquece, hein? Você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma das nossas notificações, tá bom? Deixa o like pra mostrar que você tá gostando e pra ajudar a gente aqui. Mas mais importante ainda, deixa o hype. Porque esse botão foi criado exatamente para canais como o meu, que são pequenininhos, para se crescerem dentro da plataforma. E antes de eu colocar minhas opiniões aqui, eu quero saber as suas. O que você achou da série X-Men 97? Deixa aí nos comentários. Aproveitando que você está aí nos comentários, na descrição e no primeiro comentário, tem um link da nossa comunidade no WhatsApp. Aguardo você lá, hein? Notícias fresquinhas todos os dias direto no seu celular. Não esquece que a gente tem um portal www.indicandooficial.com.br. Acessa já as notícias mais quentinhas e conteúdo original. Falando de X-Men 97, eu fiquei um pouco com medo de assistir essa série, porque eu achava que a nostalgia ia bagunçar a minha análise fria, eu não ia conseguir fazer uma boa crítica. Porque realmente é muito gostoso quando você começa a assistir os episódios e os gráficos são muito próximos da época, mas estão muito melhorados. Tudo é muito da época, os desenhos de músculos, etc. Coisa que é de desenho de época, como G.I. Joe, X-Men, Homem-Aranha 94, entre outros. Então assim, é difícil julgar uma obra com toda essa estratégia feita para te dar o catch. É difícil. É difícil, eu admito que foi bem difícil. Bem galera, eu vou fazer isso aqui com muito spoiler. Se você não quiser spoiler, está no vídeo errado. Mas eu acho que a gente já passou da época de ter algum problema com spoiler para uma série que já foi lançada há quase um ano, né? Quando eu abri o primeiro episódio, a primeira coisa que eu vi foi aquela abertura muito clássica, né? Já fazendo aquela ligação emocional e eu pensando, putz, eu vou ser enganado, cara. Esse pessoal vai dar tapa na minha cara e eu vou agradecer, você quer ver? Aí começa o primeiro episódio já com a morte do Xavier e eu fiquei, opa, isso é interessante. Esse é um contexto interessante para reiniciar a série, né? Mas será que eles estão me pegando para me enganar? Será que não vai ter coisa boa? Aí no primeiro episódio a gente tem o Ciclope se estabelecendo como líder. Ele é o líder clássico dos X-Men nos quadrinhos. E acontece um conflito. Aí o episódio começa com aquela coisa de sentinela que a gente já tá cansado de ver desde X-Men. Eu sempre... tô cansado de ver Sentinela. Mas era um resgate, né? Um recomeço da franquia. Nada mais justo do que dar ênfase logo a esse grande inimigo que foi da saga geral. E o episódio é muito bom, muito bem coordenado. Eu gostei muito do fato deles mostrarem como os poderes do Ciclope não são limitados. Eles são muito diversificados, dá pra usar de muitas maneiras. O Ciclope lutando ali foi animal, né? Logo no começo e depois no final do episódio. E eu gostei muito da introdução. Só que eu fiquei com o pé atrás falando, isso aqui pode ser a nostalgia prejudicando o meu julgamento. Quando chega no finalzinho e o Magneto aparece, eu, bicho, esses caras estão mexendo com o meu coração. Tá, se acalma, se acalma e vamos pro segundo episódio. Eu assisti o segundo episódio bem de boa, tentando ser o mais crítico possível aquele desenho, tirando o máximo da nostalgia para não interferir no meu julgamento. E os caras metem o Magneto no julgamento. Eita, e o Magneto aceita. E quando o Magneto fala assim, pega aqueles helicópteros. E meu, aquela tretinha já tá rolando dentro do grupo. Tá super demais. Mas o melhor desse episódio, que é quando eu percebi que os caras têm uma condução de roteiro sensacional, a gravidez. Pra mim o evento mais interessante daquele negócio não é nem a batalha que tá ocorrendo lá na frente da onda, que aquilo ali é clichê, todo mundo imaginava que ia acontecer, faz parte do episódio, faz parte da construção de história. Mas a gravidez foi inesperado. O parto foi inesperado. O Logan realmente enfrentou o maior desafio da vida dele. Cara, ele dirigindo com a Gemma. Animal. Muito bem feito, cara, muito bem construído. Uma condução de episódio perfeita para o time de 30 minutos, sem enrolação.
tudo aconteceu, dois eventos interessantes aconteceram ao mesmo tempo no episódio. E o que é pior, quando o Magneto sobe com os juízes, ali perto da primeira fera, né, porque não dava pra ele ter ido, você não ia acabar o oxigênio. Mas você viu que a galera já tava respirando com dificuldade e o ar tava meio frio. Mais ou menos como na cena do Homem de Ferro, quando ele ainda tá usando armadura de ferro e depois ele muda pra ouro, do primeiro filme. Aquela cena, com aquele discurso do Magneto, a forma com que o Magneto fala aquelas palavras, a situação e o que aconteceu com a Storm, toda essa carga de emoção que foi inserida naquele momento, estava acontecendo um nascimento ao mesmo tempo que uma grande perda. E eu achei foda o fato que eles anunciaram que a Storm estava no nível ômega do primeiro episódio. Eu falei, putz, se a Storm já tá no nível ômega no primeiro episódio, essa série não tem muito pra onde caminhar. E logo no segundo episódio eles tiram a Storm. Eu, eita, lá. Sejamos sinceros, né? A Tempestade é pura apelação ali, né, velho? Tipo, o nível de poder dela tá muito acima dos outros. Sempre esteve. Tanto que eu usava ela no X-Men vs Street Fighter e apelava pra caramba com ela. Animal, né? Mas voltando. A carga emotiva que foi colocada no segundo episódio, com os 3 eventos acontecendo, a conversa do Magneto, a perda dos poderes da Storm, mais o nascimento do Adam, mexeu comigo. Mexeu comigo como há muito tempo um desenho não mexe comigo. Acho que faz 3 anos que eu não descia lágrimas do meu rosto por causa de um desenho. E o segundo episódio dessa série me fez chorar. E eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia se era efeito nostalgia ou se realmente já estava tendo uma boa condução de história ali o suficiente para me emocionar. Não sabia se eu estava conectando muita emoção do passado junto com aquele momento. E ali foi uma virada, né? Foi uma grande virada na história. A gente viu o Magneto se tornar, realmente se edificar como líder dos X-Men. E isso é uma coisa que a gente sabe que acontece nos quadrinhos, mas, sendo bem sincero, eu nunca imaginei que eu ia ver isso nos desenhos. Eu nunca imaginei mesmo que eu ia ver isso nos desenhos. Assistindo X-Men clássico, depois X-Men Evolution, não esperava essa virada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça de eu vou precisar assistir mais um episódio. Eu não consigo jogar essa série ainda sem assistir mais um episódio. Eu tenho meus próprios critérios de julgamento. Para animes eu dou 5 episódios. Para séries normalmente eu dou 3. Para desenhos 5 episódios, de forma geral. Para filmes, pelo menos os primeiros 30 minutos. Eu não formo nenhuma ideia até ter tido essa quantidade de conteúdo para finalmente formar uma ideia sobre alguma coisa. Então eu fui pro 3º episódio da série. E o interessante é que a série começou totalmente conectada, né? Você vê que o primeiro episódio é conectado ao segundo, ou seja, praticamente quase ali os mesmos dias, muito próximo. Depois, e você tem o 3º episódio que está acontecendo ali na mesma noite no final do segundo episódio, que é o clone da Jean aparecendo. E aí você tem o desenvolvimento Sinestro aparecendo. Eu achei interessante como aquilo foi executado, como eles adicionaram e contaram a história do clone da Jean Grey. Eu achei muito legal como o episódio deixou isso no ar, essa confusão de em que momento fomos trocadas, quem viveu o que, quando, essas memórias são minhas ou suas, a conexão e a confusão. Não dá pra saber realmente ali quem é a Jean Grey original, assim, fora a questão da datação de carbono que foi feita pelo Fera, não tem como saber quem é a Jean Grey original de verdade, porque pra mim não basta ser só a mais antiga, tem que ser a que viveu, né? Que viveu aquelas histórias, a que viveu aqueles momentos. E eu fiquei meio confuso. Por que eles lançaram isso? Onde eles querem chegar? Aí no final você ainda tem a questão que o bebê tá contaminado, o Ada tá contaminado. Aquilo mexeu comigo. Eu me conecto muito com criança de forma muito fácil. E o bebê contaminado ali mexeu comigo. E aí depois ela tendo que entregar pro Bishop. E você vê que os membros do X-Men estão pouco a pouco sendo desmembrados, né? A gente perdeu a Storm, a gente já perdeu um Bishop. Pouco a pouco, os poderosos estão caindo fora e a gente tá ficando com a equipe mais básica ou possível. Então tá ficando interessante. A gente tem um adendo aí desse menino novo que chegou para fazer um parzinho romântico com a Jubileu. A gente ainda não tem uma noção muito clara de como ele vai ser desenvolvido na série. Ele tem uma importância nos quadrinhos, mas vamos ver como é que vai ser desenvolvido na série. E agora eu vou dar os pontos gerais pra gente poder chegar a uma conclusão. Então, baseado nesses 3 episódios, eu chegar a uma conclusão. Então a gente vai pra essa conclusão. O que eu gostei em X-Men 97? O visual ter seguido exatamente como foi. Eu acho que isso me imerge muito fácil, mas eu não sei se é uma série para um público novo. Eu sei que é uma série que,
nós da velha guarda agradecemos. O que eu acho legal nessa série é que a história do jeito que ela começou, você não precisa assistir a série anterior. Ela é uma série por si só. Ela é um momento dos X-Men. Eu acho que isso é muito importante porque é difícil executar X-Men. É muito difícil executar X-Men porque você tem várias gerações de X-Men, né? A primeira geração não tem nada a ver com o que a gente está vendo agora. Não é a geração mais famosa. Então, é difícil executar X-Men. Tanto que Evolution seguiu uma visão de colocar aquele grupo no colegial. O X-Men o X-Men clássico pega uma equipe já bem estabelecida e em conflitos grandes. E eu achei que a 97 seguiu a mesma ideia, de pegar uma equipe já bem estabelecida, já maturada, seguindo em conflitos grandes que estão acontecendo no mundo. Dá para o público novo se inserir facilmente. Eu só não sei se a linguagem visual é algo que o público novo consegue se adaptar com facilidade. Tá muito bem executada, ela é linda, ela é maravilhosa. Não sei se é o estilo gráfico dessa época. Não sei. Mas, na minha opinião, dizem, continue como está. Tá perfeito. Ó, um luxo. Top, top, top. A narrativa e a profundidade dos personagens tá muito interessante, cara. Muito interessante. E o que eu gostei mais na série foi que ela virou mais adulta, né? Ela tá com um tom mais adulto. Porque quando ela passava... A X-Men clássica, ela foi feita numa época de muita censura. Muita censura. Tanto que, por exemplo, Homem-Aranha 94 não tem armas. As pessoas não podiam usar armas. Eram uns bagulho simulando armas. Agora tem sangue na série. Agora a série tem uma violência. Agora você vê graficamente o que está acontecendo e foi caminhando bem durante os 3 primeiros episódios de uma forma muito legal. Quando o Sinistro pega aquele bebê e ele vai colocar no bagulho verde, eu falei, é ácido. Ele vai colocar o Adam no ácido. No ácido. Não era ácido, gente, se acalma. Não era ácido, o bebê não foi largado num ácido. Mas, mano, me deu uma agonia quando eu vi aquilo ali, cara. Eu fiquei agoniado com aquela cena. Com esse tom maturo, adulto, que o streaming permite, eu acredito que essas histórias podem ter cada vez mais profundidade. E os personagens estão mais profundos. Dá pra ver que não é uma história mais genérica, feita pra agradar criança e vender boneco. É uma história que tá explorando as nuances de cada personagem, os conflitos emocionais, o lado humano desses mutantes. E isso é maravilhoso, isso está sendo muito bem executado, eu estou adorando. O conflito pessoal do Wolverine de amar a Jean, o Ciclope nessa ideia da responsabilidade de ser um grande líder, o Magneto dual, né, entre mata os humanos ou ajuda os humanos, siga o que Xavier queria ou não. Todo esse peso você está sentindo nesses personagens e como isso está afetando esses personagens. E fora os conflitos amorosos. Os conflitos amorosos estão mais na cara. Na época eles eram mais seladinhos, mais bonitinhos. E agora eles estão acontecendo na cara. E eles acontecem dessa maneira nos quadrinhos. Eles são até mais profundos no quadrinho. Então é muito interessante finalmente ver a série com esse tom de maturidade. Mais uma vez, eu não sei se é para esse público. Eu não sei se é para o público atual, mas o público do streaming é um público que ainda precisa ser estudado. A gente ainda vai chegar a uma conclusão do que o público do streaming consome. Da maneira que eu assisti, como eu assisti os 3 episódios, eu meio que assisti um arco todo continuado, né? Normalmente as séries de desenhos dessa época, elas têm episódios isolados. Começo, meio e fim de um único episódio que não se conectam a nada grande em geral, assim. São episódios aleatórios, feito para uma pessoa que estava assistindo TV na época, pegasse o episódio, assistisse e não ficasse frustrado esperando o próximo episódio. Eram poucas as vezes que se fazia um saga de 2, 3 episódios. Mas os eventos que aconteceram nesses episódios, eles ditam o tom da série, né? A perda dos poderes da Storm, o Magneto assumir os X-Men, a Jean ser um clone, e o original, e aquele troca-troca absurdo, o Adam sendo levado para o futuro, são todos eventos assim grandes, que não tem como se desapegar, esconder ou esquecer. Eles afetam o tom da história de uma maneira geral. E eu achei que a história começou com... Eu gostei, eu gosto, tô achando maravilhosa essa série, mas ela começou com muita informação. Informações poderosas e informações que ditam o rumo da história. Como eles vão lidar com isso, eu estou super curioso para saber. Você provavelmente já assistiu e já sabe. Eu ainda não sei. E não vou deixar que ninguém interfira no prazer meu de descobrir como essa história vai ser guiada. Eu espero que eu não me decepcione. Mas até agora, tudo que eu posso dizer é que se você ainda não assistiu X-Men 97, você não sabe o que você está perdendo. Porque essa série é incrível, serve, é para todos os públicos,
ela é mega interessante, ela é bem executada, ela tem bastante ação, bastante emoção, personagens carismáticos, tudo que uma boa série precisa pra te conquistar, eu garanto. A minha recomendação final é: assista X-Men 97 agora. E é isso, galera, eu sou Isaías Leal. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixa um comentário também para ver se nossas opiniões batem ou não. Não tem problema se não bater, esse mundo é livre e você pode deixar o comentário que você desejar, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não esquece, hein? Tem mais 2 vídeos meus aqui na tela. Continua assistindo, continua curtindo, continua aproveitando, porque eu faço esse conteúdo com todo carinho pra você. Isaías Leal dizendo tchau!